E agora a gente vai discutir as, as, o plano de ações, né? E o plano de ações é o que realmente vai colocar em prática o que a gente precisa fazer para chegar no objetivo definido do plano. E aí é muito importante a participação, mais participação do que a gente já teve agora, que foi super legal até agora a participação, mas é nesse momento que a gente precisa de vocês que avaliem, né, o que a gente produziu, colaborem contribuindo com ações ou melhorando as ações que a gente vai apresentar hoje para vocês, priorizando elas, né? E discutindo com os seus setores, com os setores que vocês representam, para que realmente depois a gente consiga implementar essas ações, né? Então, além desse fórum que a gente tem aqui do comitê, os representantes precisam levar para os seus setores essa discussão que a gente vai começar hoje aqui, né? Então, esse processo a gente está prevendo, né, com oficinas setoriais depois, para tentar fazer essa difusão dessa discussão com todos os setores da bacia, para que a gente consiga, no final, ter o nosso pacto, né, com todos os envolvidos do que a gente precisa fazer, né, para aos poucos ir melhorando a situação, tanto de quantidade como de qualidade da água, né, melhorar a gestão de uma maneira geral. Então, conto aí com o empenho de todos para que a gente consiga continuar esse trabalho, né, e ter o melhor plano possível para a gente aqui nos próximos anos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vinícius. Então, na verdade, até a gente está conversando há tanto tempo que às vezes a gente se esquece de se reapresentar, né? O Christian comentou que eles tiveram eleição agora, né? Uma Pituba ter eleição, podem ter algumas pessoas novas aí no nosso trabalho, só me apresentando, então, para os que ainda não nos conhecemos, né? Eu sou Amanda Fadel, eu sou hidróloga ali do Departamento de Recursos Hídricos, engenharia ambiental também, e atualmente eu estou trabalhando na coordenação dos planos de bacia, né? Então, toda a nossa equipe ali, também depois eu vou passar os nomes da nossa equipe para vocês conhecerem, então a gente está aí com um esforço bem grande do pessoal da equipe do Santa Catarina e Rio Grande do Sul envolvido na produção desse plano, né? Então, um dos avanços também que vocês vão começar a perceber agora, a gente teve como órgão gestor, né, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tivemos um encontro com a Agência Nacional de Águas, né, faz mais ou menos umas 2, 3 semanas, para apresentar o projeto, né, os avanços e começar a discutir como que a ANA pode nos ajudar nos trabalhos daqui para frente, né, já que a bacia do Mampituba, apesar de ser bem pequenininha perto das outras bacias federais que a ANA coordena e gerencia, né, ainda assim ela é uma bacia considerada federal por passar aí pelos 2 estados, então eles estão até bem empolgados assim nas alternativas que nós estamos dando para pequenas bacias, né, porque para grandes bacias que têm diversos conflitos e passam por mais de um estado ou tem grande impacto na produção nacional, né, isso a ANA já tem as suas bacias instituídas, mas ainda temos muitas pequenas bacias que falta essa integração, né, que às vezes a Agência Nacional não consegue dar o apoio necessário em função da escala de trabalho, enfim, e com esse trabalho que a gente está desenvolvendo, eles consideram que seja um grande avanço em termos de gestão, né, então, muito provavelmente teremos novidades até o final do ano. Então, vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Só lembrando, né, que a Michelle colocou ali que temos o formulário, né, de presença, então se todos puderem preencher, por favor. Me avisem se já estiverem vendo. Sim. Na tela. Já está?
Então, na verdade, eu e o meu colega Felipe, ali da Secretaria de Santa Catarina, a gente vai apresentar todo o desenvolvimento que a gente tem até agora aqui, né, dessa nova etapa do nosso plano. E vocês podem continuar colocando ali dúvidas pelo chat ou até ligando o microfone se tiver alguma dúvida no meio do caminho, não tem problema. A ideia é que fique o mais interativo possível, né, para não ficar cansativo, já que é bastante coisa que a gente tem para apresentar hoje. Então, podem ir escrevendo ali no chat, pedindo a palavra, conforme a gente for avançando. Daí eu só peço ali, pessoal do Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se puderem me avisar que eu não estou enxergando o chat, daí vocês vão me alertando ali se tem alguma dúvida, algum questionamento. Então, como a gente tinha comentado, né, essa é a nossa primeira oficina do plano de ação. Depois vocês vão ver que a gente vai ter que repactuar algumas datas que a gente já tinha combinado, né, em função desse atraso no nosso cronograma, mas foi para melhorar bastante os trabalhos até então. Então, só trazendo aquele velho fluxograma que a gente sempre apresenta, né, no início das reuniões, todo o caminho que a gente teve até chegar aqui, né, desde lá do diagnóstico, onde a gente teve a produção do primeiro relatório, né, do relatório da fase a parte toda do prognóstico, enquadramento, que levou ao segundo relatório da fase C, e agora a gente está entrando dentro do plano de ação, né? Então, o que envolve esse plano de ação? Envolve metas gerais que a gente tem para a melhoria da gerência e da gestão de recursos hídricos aqui na bacia, e também as metas de enquadramento, né, que são principalmente associadas à melhoria da qualidade das águas aqui da bacia. Então, a ideia é que com isso, com os trabalhos que a gente vai desenvolver, oficinas, enfim, a gente consiga gerar um plano operacional, né? O que a gente quer com isso? A gente quer um plano que seja factível de ser efetivado, porque a maioria de vocês já deve ter o conhecimento, né, quem está no sistema há mais tempo, de que a efetivação dos planos de bacia ainda é o calcanhar de Aquiles de todo mundo, né? Seja Rio Grande do Sul, Santa Catarina, outros estados, inclusive a Agência Nacional de Águas, né? Então, se tem todo um esforço em propor planos que a gente consiga retirar do papel e seja mais facilmente implementável, né? Então, essa é a ideia que a gente tem de levar o plano daqui para frente. Lembrando um pouquinho o que eram as etapas que a gente tinha proposto lá no plano de trabalho, né, como a gente apresentou para vocês na última reunião. Então, essa primeira etapa é a do plano de ação, efetivamente, né, o que a gente pretende fazer aí até o final do ano. Depois, a gente vai ter uma parte que a gente chama de manuais operativos, que ainda está em proposta de elaboração, e é aqui que a gente espera conseguir bastante apoio da Agência Nacional de Águas, né, que é justamente uma ferramenta para conseguir tornar as ações um pouco mais efetivas, né? Então, é essa etapa que a gente pretende fazer a partir do ano que vem. E uma terceira etapa é a efetivação do plano em si, né? Ou seja, a gente disse o que precisava fazer, a gente disse aqui na segunda etapa como que precisa se fazer, e a terceira etapa, então, é vamos fazer esse plano acontecer. Então, trazendo aqui mais geral, né, o nosso cronograma mais macro, o que a gente pretende, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as datas, que a gente ainda tem que fazer alguns ajustes, mas a ideia geral é que até o final do ano a gente conclua essa primeira etapa, que é a etapa do plano de ação, né? Ou seja, a gente vai ter todas as ações que precisam ser feitas, os descritivos, e qual que é a prioridade delas no entendimento, tanto da equipe técnica quanto dos comitês. A partir de outubro e até metade do ano que vem, mais ou menos, a ideia é construir esses manuais operativos, ou seja, a gente vai desenhar todas essas ações, né? Quem que faz o quê, quando, aonde e qual vai ser o acordo, né? É aqui que a gente começa a pactuar as nossas ações, porque vocês vão ver ali, dentro das ações a gente já tentou trazer uma ideia de quem que poderia ser atores dessas ações, né? Porque uma das coisas que a gente tem que ter o cuidado é de não fazer um plano de bacia para os outros cumprirem, né? Aqui nós temos representantes de todas as entidades da sociedade, enfim, e vocês estão aqui como representantes e atores, né, da gestão de recursos hídricos, então a ideia é que a gente proponha ações que nós mesmos possamos cumprir, né? Porque senão
isso é uma das fragilidades que a gente tem hoje nos nossos planos de bacia, né? Acaba que todo mundo faz ações que a companhia de saneamento, por exemplo, precisa fazer, né? E acaba jogando tudo para um ente, ou o órgão gestor precisa fazer. Mas aqui a ideia é que a gente incorpore isso como uma necessidade da nossa sociedade aqui da região, para que a gente possa efetivar isso de uma forma mais clara, né? Então, a ideia aí é mais ou menos até maio a gente ter essa articulação dos atores e uma orientação de como é que deve ser feita essas ações. Então, aqui eu trago também a nossa equipe, né? Hoje estamos aí com equipe tanto do Rio Grande do Sul quanto da SEMA. Eu não sei se todos estão aqui, então, pessoal, por favor, se vocês estiverem aí, podem dar um oizinho. Então, temos eu, né, como coordenadora, a Carolina Menegas, que é nosso ponto focal aqui da bacia, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar ela. Temos também na nossa equipe a Raíza, que é a chefe ali da divisão de planejamento do Rio Grande do Sul. O Fernando, eu acho que o Fernando tinha uma outra agenda, ele não sei se ele conseguiu entrar, mas o Fernando também é nosso especialista em geoprocessamento, né? Temos o Vinícius, né, que vocês conheceram já no início ali, o chefe ali do planejamento também da Santa Catarina, o Gustavo, o Felipe, que vocês vão conhecer ele um pouquinho mais na sequência, também vai apresentar comigo hoje, a Paula, a Gerli, Camila e Thiago, né? Então, todos esses são a nossa equipe que vocês podem, né, na medida que a gente for falando hoje sobre as ações, eles também vão dando alguns pitacos também, caso tenha alguma dúvida. Então, retomando um pouquinho aqui do nosso plano de ação, né, em verdinho aqui está tudo que a gente já fez até agora. Então, tinha essa ideia de fechar o plano de ação, né, que a gente já apresentou para vocês na reunião passada. E agora a gente está nessa fase de elaboração das ações, né? Então, a gente fez um esforço bem grande de trazer todas as ações em quadros, né, que fica um pouco mais fácil para vocês compreenderem nesse primeiro momento, fica mais fluido, né, de ler e entender as ações. Então, isso depois a gente apresenta ali o documento que a gente vai entregar de apoio para vocês também. E agora estamos, então, nessa primeira oficina, né? Então, aqui em vermelho eu já trouxe algumas datas que a gente tinha combinado antes, mas a gente vai ter que repactuar elas, né? Então, hoje a primeira oficina, a gente vai apresentar para vocês essa ferramenta, né, que eu comentei, que é o formulário GUT, que é uma forma de fazer a priorização das ações, né? É uma matriz, então, conforme as respostas que vocês vão colocando, depois gera alguns índices e a gente consegue fazer essa priorização. Então, isso, depois a gente tem que combinar certinho uma data. Depois que a gente apresentar tudo, a gente conversa um pouco sobre quanto tempo que vocês acham que seria justo, assim, da gente colocar de prazos para ter essa entrega, né? Então, a gente já tinha previsto que no início do mês que vem teria mais uma reunião extraordinária, né? Essa daqui seria a ordinária do Mampituba e uma extraordinária do Araranguá. Depois, Christian, me confirma se vocês mantêm essa data aqui, porque talvez seja curto, né, o prazo para a questão dos formulários. Então, depois a gente combina de novo, porque a ideia era a gente apresentar os resultados desses formulários que vocês preencheram em uma reunião, né, do comitê. Certo, pode deixar que depois a gente combina daí para ver os horários e datas aí. Obrigado. Tranquilo. Então, a segunda parte, né, tem essa oficina, a apresentação dos resultados, e a próxima etapa seria, então, as reuniões setoriais, que seriam mais ou menos na ideia do enquadramento, só que agora voltado a ações, né? Então, a ideia é a gente reunir naqueles grupos setoriais e discutir mais a fundo essas ações que estão sendo propostas, né? Então, a gente já tinha marcado algumas datas aqui, provavelmente a gente vai ter que repactuar, mas eu coloco isso mais no final para a gente discutir. Então, eu trouxe aqui, depois a gente só tem que revisar também agora com a eleição do Mampituba, né, se mudaram os representantes, enfim. Então, eu trouxe aqui só para a gente relembrar quais que foram esses grupos, né, a gente vai manter os mesmos grupos, porque a gente entende que funcionou bem bacana
na parte do enquadramento. Então, só lembrando, né, que o primeiro grupo era formado pelos segmentos de abastecimento público, esgotamento sanitário, resíduos, drenagem, turismo e lazer. Então, já vão se relembrando aí dos colegas que vocês vão ter daqui para frente para conversar num segundo momento. O outro grupo, né, o grupo B, era formado por indústria, mineração, irrigação, pesca e sindicatos rurais. O terceiro grupo, o grupo C, era poder executivo, legislativo, associações comunitárias, clubes de serviço, consórcio e associações intermunicipais. O quarto grupo, era o grupo D, organizações técnicas de ensino, organizações ambientais, associações profissionais, regionais e organizações sindicais também. E o quinto e último grupo eram os órgãos públicos estaduais e federais, né? Então, só relembrando aí quais que eram os nossos grupos, e a gente vai manter daqui para frente a conversa esse segundo momento, a segunda oficina, que a gente chama, vão ser 5 oficinas, cada uma com um desses grupos, né? Mas a gente trouxe aqui, na verdade, os grupos já para lembrar, né, das representações, para relembrar uma questão, né, que a gente precisa ter sempre em mente, principalmente agora, né, que a gente vai apresentar uma ferramenta onde vocês vão preencher com as ideias, enfim, que vocês julguem apropriadas, mas é importante sempre a gente lembrar que as entidades que estão eleitas aqui, né, e os representantes que estão representando essas entidades eleitas, eles são responsáveis por representar toda uma categoria, né? Então, é sempre bom a gente ressaltar que a pessoa que está representando uma certa entidade não está aqui nem como a sua pessoa, né, a sua opinião pessoal, e tampouco somente pela representação da entidade que ela está representando, né? Ela faz parte de uma categoria que representa todo um conjunto de outras instituições e outros órgãos que representam esse mesmo segmento, né? Então, a gente ressalta sempre isso, que é uma questão difícil de ser feita, mas é o cerne, digamos assim, de um comitê de bacia, né? Que é a questão da representação com representatividade. Então, por isso aqui depois a gente combina um pouco mais o prazo para vocês responderem isso, lembrando que muitas vezes vocês precisam conversar com os demais, com os pares de vocês, marcar, de repente, alguma outra reunião, né? Então, isso é importante para a gente não apresentar o questionário hoje, vocês já saindo respondendo amanhã, porque a gente sabe que existe toda uma cadeia, né, que vocês precisam aí consultar os seus outros pares que são representados por vocês, né? Então, eu só trouxe um exemplo aqui, né, do nosso grupo ali, principalmente da parte do saneamento, né, que a gente tinha a Corsã, a Casan, Gaivota Saneamento e uma série, a Samai de Araranguá, né? Samai de Meleiro e uma série de outras prefeituras municipais que representam a parte do saneamento, né? Então, uma das questões que a gente trouxe aqui como exemplo, né, essas entidades aqui, que na verdade não são todas as instituições do saneamento que têm possibilidade de participar do comitê, né? Até porque existe a eleição, enfim, tem um limite máximo de quantidade de vagas, mas essas instituições que estão aqui, elas representam também todas as outras do mesmo segmento que não puderam ou não fazem parte do comitê. Então, para a gente ter essa questão da representação com representatividade, essa troca de informações com as demais que não estão participando do comitê é muito relevante, até porque nós vamos ter decisões aqui que impactam o setor de saneamento como um todo, né? E talvez somente essas aqui que vão estar participando da discussão, quando forem levar para as demais, talvez não concordem ou não tenham possibilidade de executar o que está sendo proposto aqui, e daí a gente acaba recorrendo naquela prática e a velha falha dos planos de saneamento é a gente fazer as ações para os outros cumprirem, e daí quando a gente chega nos outros, os outros não podem cumprir com isso, né? Porque não sabiam, ou não foram consultados, ou não tinham o entendimento de que seria necessário, não conseguem colocar isso nos seus próprios planejamentos, né? Então, isso a gente ressalta que agora essa questão, tanto quando foi decidido o enquadramento, como agora, como vai ser decidido as ações e as prioridades, é importante vocês terem isso sempre em mente. Então, avançando mais um pouquinho aqui no nosso plano de ação, após as oficinas essas setoriais, né, onde a gente vai discutir com
aqueles 5 grupos que eu acabei de comentar, a gente vai ter uma terceira oficina, que essa daí é com todo mundo junto, e é onde a gente vai fazer a priorização de final, digamos assim, né? A gente vai ter esse primeiro momento agora que vocês vão ser apresentados para fazer uma priorização inicial, com essa ferramenta que a gente vai apresentar aí na sequência. Depois vamos ter as conversas com os grupos setoriais, onde a gente vai ter mais um amadurecimento dessa priorização das ações, e daí a gente bate o martelo na terceira oficina com todo mundo junto, né? Então, a ideia, só para vocês terem noção assim, de longo prazo, são esses 3 conjuntos de oficinas, né? A gente tinha uma segunda data já marcada para o dia 20/10, daí a gente deixa essa data ainda também stand-by para ver se a gente vai conseguir manter ela ou a gente ajusta também. Então, a ideia é que em outubro, novembro, né, depois que a gente tem todas essas priorizações, então volta para a equipe técnica e a gente faz o fechamento, então, do relatório para apresentar aí na sequência. A princípio, a gente pegou essa data de 1º de dezembro, né, para fazer uma reunião final de fechamento e aprovação desse relatório. E a gente tinha ainda pensado em fazer uma última reunião sobre um instrumento vinculante, que a gente chamava, né? Que seria alguma resolução, alguma questão nesse sentido que vá formalizar, digamos assim, as nossas ações. Então, essa reunião a gente também vai deixar em stand-by, justamente porque teve essa oportunidade da gente discutir isso com a Agência Nacional de Águas, inclusive junto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Porque se fosse um plano que fosse meramente dentro de um dos estados, a gente faria isso e levaria para o nosso Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? Mas agora, como a gente trata de uma bacia federal, a gente muito provavelmente vai ter que conversar com os nossos conselhos estaduais e também com o Conselho Nacional, né? Então, a gente ainda tem toda essa parte de amadurecimento, de entendimento, como é que é a dinâmica de um Conselho Nacional, que é um pouco diferente dos nossos estaduais aqui, né? Mas por isso que a gente está contando aí com esse apoio da Ana para a gente conseguir aprimorar esse nosso instrumento aí. Então, essa última reunião a gente vai deixar um pouco alinhada com os acertos que a gente tiver com a Agência Nacional. Então, se der tempo, a gente faz no final do ano, senão a gente retoma aí os trabalhos do início do ano que vem com essa conversa. Então, alguma dúvida até agora, pessoal? Isso daqui foi só uma recapitulação assim, do que a gente tinha apresentado já para vocês. Eu sei que tem pessoal novo entrando por aí. Vocês me avisem se tiver alguma dúvida. Eu vou pedir também para o pessoal, quem puder aí, colar no chat o site do plano. Eu não sei se todos tiveram já acesso, mas a gente criou um site no Google com todas as informações do nosso plano de bacia, né? Então, de uma forma um pouco mais interativa, e também os produtos, tudo está lá de uma forma mais resumida para quem quiser dar uma olhada assim mais geral no que se fez até agora. Mas então tá. Então, entrando efetivamente na nossa oficina de hoje, que era o nosso escopo, né? Então, a gente vai separar em duas partes, tá? Então, fazemos aí um intervalinho ali entre as duas partes também para tirar dúvidas, porque primeiro a gente vai apresentar o que é essa tal dessa priorização, né? O que é o formulário, enfim, que vocês vão ter de atividade, e daí, na sequência, a gente mostra para vocês todas as ações que estão sendo propostas aí para o nosso plano de bacia. Então, o que é essa priorização e esse formulário, né? Na verdade, é uma metodologia, até isso daqui a gente aprendeu, na verdade, em algumas trocas de experiência com o pessoal do Espírito Santo, né? O órgão estadual lá do Espírito Santo, eles também estão desenvolvendo algumas metodologias diferentes para serem encaminhados os planos de bacia. E, na verdade, esse é um formulário onde, para cada uma das ações, vocês vão responder algumas perguntas, né? Vou apresentar depois na sequência quais que são essas perguntas. Mas, com base nessas perguntas de vocês, cada uma das respostas é atribuído um peso, e esse peso, depois, o somatório acaba puxando uma ação mais para cima ou mais para baixo, né? Então, basicamente, vão ter duas atividades dentro desse formulário, né? A primeira é a priorização das ações, que é com base nessa resposta dessas perguntas,
E uma segunda é a validação das ações, né? Ou seja, se vocês acham que aquelas ações estão ok, se alguma vocês entendem que pode ser retirada, não é necessário, ou se tem alguma que vocês acham que pode ser incluída, né? Então, aqui está o link do formulário. Eu já... acho que já pode também colar ali no chat. O Vinícius botou ali o nosso site, pode colar também o link do formulário. Depois está tudo no documento que a gente vai entregar para vocês, tá? Mas só para quem quiser já dando uma olhada nesse formulário. Ele é online, tá? Então, vocês respondem as perguntas ali e no momento que enviam já vem para nós as respostas. Mas se por acaso alguém tiver dificuldade, tá, em acessar o link ou enfim, entre em contato aí com as secretarias executivas dos comitês, que eles nos pedem o formato PDF, né? A gente pode gerar o formulário, se alguém precisar preencher na mão, imprimir e preencher, também é possível, tá? Depois a gente pega as informações e tabela elas também. Então, se alguém tiver alguma dificuldade e queira o formulário impresso, daí nos avisem, por favor. Então, como orientações iniciais, tá? Então, a ideia é que todos os participantes, né, que vão responder esse questionário, de novo, que nem eu comentei, a ideia é que vocês não respondam meramente sozinhos, né? Que vocês sejam munidos de opiniões, enfim, dos seus parceiros aí, para que a resposta de vocês consiga realmente representar um conjunto de setores, né? Então, a ideia é que vocês possam ler ou reler os relatórios, né, do plano de bacia que temos até então. Tem ali as informações, né, todas estão no site, fica mais fácil o acesso para vocês. E também no documento esse que a gente vai enviar, tem uma matriz lá com todas as ações e quais que são os problemas que essas ações buscam solucionar, né? Então, para a gente ter uma relação aí de problema e solução que está sendo proposta, né? Então, no total são 23 ações que a gente vai trabalhar daqui para frente. E cada uma dessas 23 ações possui algumas atividades e etapas que são sugeridas de serem executadas para que seja solucionado o problema que ela está vindo por solucionar, né? Então, após essa resposta aí de todos os representantes, né, a gente vai pegar e consegue traduzir essas respostas nessa questão de validação e hierarquização, que é o que a gente vai trazer para vocês na próxima reunião. Então, como é que funciona, entrando um pouquinho já na minúcia de como é que funciona essa hierarquização, né? Como é que a metodologia consegue fazer com que uma ação se mostre mais ou menos prioritária do que outra. Então, essa priorização, a gente chama ela de GUT, porque ela usa basicamente 3 indicadores, né? Que é um indicador de gravidade, o outro de urgência e o outro de tendência, né? Então, daí as 3 primeiras letras formam esse formulário GUT que a gente está chamando aqui. Então, o que quer dizer cada um desses indicadores, né? Inicialmente, a parte de gravidade, ela diz respeito à intensidade dos problemas associados a essa meta, a essa ação que está sendo proposta, né? Então, a gente tem que considerar quais são as consequências e impactos que vão se ocasionar caso essa ação não seja feita. Então, aqui a gente trouxe um exemplo também, que tipo, um problema grave, ele pode ocasionar, por exemplo, na piora da qualidade das águas ou na redução das demandas, né? Ou ainda na falta de conhecimento para uma tomada de decisão. Então, a gravidade, ela diz respeito a isso. Qual é a intensidade dos problemas que vão ser ocasionados caso a gente não faça essa ação que está sendo proposta. Já o indicador aqui de urgência, ele diz respeito à necessidade de conclusão daquela ação, né? Ou seja, é quando tu tem uma pressão de tempo que exige para ser feita essa solução desse problema. Então, o que a gente pode considerar como urgente, né? Por exemplo, se a gente tem prazos definidos por lei, né? Então a gente tem um ente externo de pressão de tempo em cima da solução do nosso problema, ou ainda a gente ter uma resposta para que alguma ação não perca a validade dela, né? Ou seja, o tempo ele é um fator que piora a questão dos problemas associados. E o último ponto é a questão de tendência, ou seja,
diz respeito à evolução daquele problema ao longo do tempo. Ou seja, esse problema, se eu não fizer nada, ele vai piorar ou ele vai se manter igual, né? Então, é mais ou menos isso que vocês têm que ter em mente na questão da tendência. Ou seja, por exemplo, é uma tendência de piora da qualidade de água se não for feita a fiscalização dos lançamentos, por exemplo, né? Ou uma tendência de desmobilização do comitê caso alguma ação não seja efetivada, né? É aquela questão, a gente vai ter um agravamento da piora desse problema caso não seja feito nada em relação às ações que estão sendo propostas. Alguma dúvida aqui, pessoal? Às vezes pode ficar um pouquinho alguma dúvida nesses pontos aqui, mas qualquer coisa também vocês podem ir nos perguntando, e ao longo dos questionários, quando vocês forem respondendo também, se surgir alguma dúvida, vocês podem nos mandar. Então, a ideia, né, é que cada uma dessas ações vai estar lá no formulário, não sei se vocês já conseguiram dar uma olhadinha. Então, vai ter lá as 23 ações e uma pergunta relacionada à gravidade, outra à urgência, outra à tendência para cada uma delas, né? Então, só um exemplo aqui que a gente trouxe. Então, por exemplo, vai chegar lá a pergunta, não se atenham ao exemplo aqui, tá? Esse daqui não é exatamente do plano do Mampituba. Mas vai ter uma pergunta lá em relação à gravidade, por exemplo, para uma dada ação. Então, vocês vão marcar desde uma escolha de sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave ou extremamente grave, né? Óbvio, essas questões aqui é uma escala subjetiva, né? Não se preocupem assim em acertar ou errar, né? Aqui é uma questão mais de entendimento de você sobre esses parâmetros, né? Então, não tem um certo ou errado, não tem um limiar muito extremo, né, que a gente vai usar para cada uma dessas ações. A respeito, então, do nosso segundo ponto aqui, que é a respeito da urgência. Então, a gente tem as ações aqui e as perguntas que vocês têm que escolher o que for mais adequado. Ou seja, essa ação aqui, ela pode esperar, ela é uma ação pouco urgente, ela é uma ação urgente que merece uma atenção em curto prazo, ela é uma ação muito urgente ou ela necessita de ação imediata, né? Então, essa daqui também vocês vão escolher um para cada uma das ações. E, por último, respondendo aqui em relação à questão da tendência, né? Então, de novo, vocês vão, para cada uma das ações, escolher qual que se adapta melhor no entendimento de vocês. Então, se o problema relacionado a essa ação vai se manter, se ele vai piorar, mas a longo prazo, se ele vai piorar meramente, né, sem uma associação muito relacionada a um tempo curto, ou médio ou longo, se ela vai piorar em pouco tempo ou se ela vai piorar rapidamente, né? Então, são esses 3 indicadores com 5 opções cada uma para vocês preencherem. Depois que vocês fizerem o preenchimento de todas essas perguntinhas para cada uma das ações, ainda tem 3 perguntas. Isso daqui é só para quem achar que tem alguma contribuição adicional, né? Que é mais descritiva essas perguntas, que é que se vocês consideram que todas essas ações são as ações que estão adequadas para o plano de bacia, né? Se tem alguma que vocês acham que não precisa ser efetivada, ou se tem algumas que vocês acham que ainda são necessárias e não foram citadas aqui, né? Então, aqui também tem mais um momento de vocês sugerirem alguma outra ação que a gente leva de novo para discussão dentro da equipe, faz uma avaliação se de repente essa sugestão de vocês está incluída em alguma outra dessas ações ou se há algo novo que a gente pode incluir também. Alguma dúvida aqui da metodologia, pessoal? Eu acho que antes de passar para a próxima, Felipe, eu acho que eu vou abrir aqui o formulário só para mostrar. Pode ser? Daí a gente já passa rapidinho. Sim, pode ser. Fica bom. Deixa eu só mudar minha tela aqui. Não sei se vocês estão vendo a apresentação ainda ou mudou para o formulário. Mudou para o formulário. Ah, tá. Então tá. Ótimo. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Então, essa daqui é a carinha do formulário, tá? É o formulário do link ali do Google. Depois
O Christian até pediu o PDF, né? A gente manda para vocês na sequência o PDF se alguém precisar para imprimir. Então, aqui só tem a parte de identificação, né? De quem está respondendo o questionário, de quais segmentos que fazem parte, né? Qual a categoria que está representando, de qual comitê que faz parte. E aqui vem essa apresentação que eu tinha comentado para vocês, né? Então, primeiro a gente responde em relação à gravidade das ações, né? Então, tem aqui as 23 ações que a gente colocou e uma opção de responder entre aquelas cinco links, né, que eu comentei. Depois, na sequência, indo um pouquinho mais para baixo, a gente tem a questão da urgência, né? E depois, indo um pouquinho mais para baixo, a questão da tendência dos problemas. Então, tem uma perguntinha dessas para cada uma das 23 ações. Isso é aquela primeira parte que eu tinha falado de responder essas questões objetivas aqui. Depois, ainda tem essas duas questões que fica aí a critério de vocês responderem, se acharem pertinente, que é se acredita se alguma dessas ações não seria tão necessária de ser executada aqui na bacia, ou se existe alguma ação que ficou faltando, né? Então, vocês podem colocar aqui também, nessas questões que ficaram faltando também, lembrar de tentar classificar elas conforme essa escala de gravidade, né, que a gente colocou anteriormente. Então, basicamente, o formulário é esse que eu apresentei agora, que está no link ali. Deixa eu mudar aqui. Ficou alguma dúvida, pessoal? E daí agora a gente passa para efetivamente mostrar para vocês quais que são as ações, né? Tudo certo? Todo mundo acompanhando? Amanda. Oi, Eliane. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Só a título de contribuição, bom dia, pessoal. Eu sou a Eliane Simões e pedi para os colegas aí que representam a Corsã, do comitê, que eu sou da Corsã, para acompanhar a oficina de vocês, porque eu também até sou representante da empresa no Tramandaí. E uma das questões, a gente preencheu essa matriz no Tramandaí, e uma sugestão que eu vou dar, né, é que ali no campo da urgência, Amanda, eu não sei, como estava pequeno, uma das necessidades que a gente sentiu foi de colocar o tempo. Então, por exemplo, aquele pode esperar, botar. Aí o pessoal colocou do DRH 20 anos, não sei se vocês usariam ao mesmo tempo, mas quando a gente foi preencher, foi uma necessidade do comitê delimitar que tempo é esse, né? Que pode esperar, que é pouco urgente. Só como sugestão. Obrigado, Eliane. Depois a gente pode acordar, né? Se vocês julgarem pertinente, a gente pode combinar. Lembrando, né, que o horizonte aqui do plano de bacia do Mampituba, dessa primeira versão do plano, né, para essas 23 ações, é até 2040, né? Esse é o nosso horizonte final. Então, digamos assim, a gente está dividindo aí em podemos dividir em alguns ciclos, né? Então, pensando assim, nos últimos 5 anos até 2040 são as ações que vão ficar mais para o final, né? Então, vocês podem pegar como parâmetro aí o limite, o prazo final para executar todas as ações seria 2040, só para trazer, né, essa noção de tempo. Então, podemos passar para a próxima parte, então? Então, vamos na sequência aí. Então, o Felipe vai apresentar, então, as 23 ações propostas aqui, né? Bom dia a todos. Sou o Felipe, trabalho ali na área de planejamento de recursos hídricos da DRHS SEMA-SDE e vou apresentar aqui agora, de uma forma resumida, posteriormente ali nos documentos que vão ser enviados, todas essas ações elas serão melhor descritas, vai ter todo uma contextualização ali do problema, explicando a ação um pouco mais detalhadamente, né? A ideia aqui é só realmente
apresentar as ações de uma forma mais superficial para que vocês possam já ter uma noção do que é cada ação. Essas ações elas foram pensadas com base nos problemas identificados tanto no prognóstico quanto no diagnóstico e também nas questões levantadas ali durante o processo de enquadramento. E também naquele documento, uma oficina bem mais incipiente que teve no começo também, de todo esse processo de plano do Mapituba, eles também foram levados em consideração quando a gente propôs essas ações. Então, se puder passar, Amanda, por favor. Então, aqui eu primeiro vou trazer o nome de cada uma das 23 ações. Então, a primeira seria publicar as normativas vinculantes do plano de bacia. A segunda é instituir a governança para a gestão entre os entes do sistema de recursos hídricos. Na verdade, como eu vou falar todas elas lá para frente, aqui eu vou dar uma visão geral, né? Aqui são todas. Pode passar, mano. E aí eu leio o nome junto com isso. Então, como eu comentei anteriormente, né? Cada ação está vinculada com um problema que precisa ser solucionado. Então, ação 1, de publicação de normativas vinculantes. O problema identificado foi a baixa implementação das ações previstas nos planos de bacia, tanto do Rio Grande do Sul, quanto de Santa Catarina, quanto do resto do Brasil, né? Então, o objetivo é instituir um pacto formal entre os membros e a sociedade da bacia para, de fato, cumprir as ações previstas nesse plano. A ação 2 seria instituir a governança para a gestão entre os 3 entes do sistema de recursos hídricos. Essa ação surge da falta dos acordos para a gestão de uma bacia interestadual. O objetivo dela é aprimorar a governança pelos recursos hídricos entre os entes existentes da bacia. A ação 3 é focada na conservação de solo e água e prevenção e mitigação da erosão, que surge da perda de solo e aptidão agrícola identificados ali na questão do diagnóstico, de escoamentos superficiais, de partículas e compostos químicos e assoreamento dos rios. Então, o objetivo dessa ação é proteger os cursos d'água e aquíferos, propiciando a maior qualidade para os usos múltiplos na bacia. A quarta ação, que é ampliar o conhecimento e articulação sobre as águas subterrâneas, surge de um problema relacionado à escassez de dados quantitativos das águas subterrâneas, dos aquíferos da bacia, da alteração da qualidade das águas subterrâneas, da considerável utilização desse recurso, inclusive para fins de abastecimento público, e da falta de conhecimento de onde ocorrem essas zonas de recarga na bacia. Então, o objetivo da ação é ampliar o cadastramento e a regularização dos usuários nos 2 CIOTs, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina, e caracterizar hidroquimicamente os recursos hídricos subterrâneos provenientes dos principais aquíferos da bacia. A ação 5, que é mitigar e controlar a poluição difusa, surge da ausência de conhecimento de tratamento de manuseio de poluentes difusos, né? Possível poluição antrópica originária da atividade agropecuária, falta de conhecimento sobre áreas com poluição difusa e seus problemas associados. Então, o objetivo da ação é atenuar essa carga de poluição difusa, considerando infiltração de água, reações preventivas, medidas estruturais, estruturantes em locais com maiores incidências. Pode passar, não? Algumas ações, como é o caso dessa ação 6, ela tem várias atividades. Algumas ali anteriores também tinham várias atividades. Então, apesar de ter 23 ações, são um número bem maior de atividades que precisam ser feitas e foram agrupadas dentro de uma ação. Então, no caso da ação 6, que é promover a racionalização do uso de água na bacia, essa ação surge de vários problemas que foram identificados. Então, do problema da falta de dados mais precisos sobre as aptidões geomorfológicas da bacia e uma correlação com essa disponibilidade hídrica, o que dificulta, né, o direcionamento da expansão e outorga, uma das atividades da promoção do racionamento é o objetivo de mapear as zonas favoráveis à expansão da agricultura irrigada e as zonas críticas do ponto de vista de disponibilidade hídrica. Um segundo problema relacionado também à racionalização do uso da água na bacia é o elevado consumo de água para o setor.
aliada a perdas associadas a técnicas pouco eficientes de irrigação e vazamentos de redução de água. Então, o objetivo dessa atividade é promover o aumento da eficiência do uso da água na irrigação por meio da redução de perdas e da demanda de água do setor. O terceiro problema surge da falta de uma via para a troca entre experiências entre os irrigantes, que dificulta a difusão do conhecimento de técnicas mais eficientes. Então, uma das atividades tem o objetivo de fomentar a troca de experiências positivas entre os irrigantes da bacia, buscando aumentar essa eficiência no uso dos recursos hídricos na bacia como um todo. O quarto problema identificado nessa ação são localidades onde o índice de perda é muito superior à média nacional, isso no abastecimento. Então, o objetivo da atividade relacionada a esse problema é reduzir as perdas reais de água no sistema de abastecimento das cidades inseridas no inseridas na bacia hidrográfica do Rio Mantu. E o último problema relacionado à ação de racionalização são as eficiências que foram identificadas no monitoramento das captações regularizadas e nas fiscalizações de usos não autorizados. Então, há uma atividade cujo objetivo é aprimorar o monitoramento das captações regularizadas na bacia. Pode passar. Se tiver alguma dúvida, depois, acho que todos os técnicos que produziram as ações podem tirar alguma dúvida um pouco mais pontual, mas como já foi comentado ali no chat, e eu falei no começo também, nós vamos enviar um documento bem mais detalhado do que essa apresentação agora. Então, a sétima ação é definir critérios e procedimentos para alocação negociada em momentos de escassez hídrica. Surge da falta de clareza nos processos de resolução de conflitos pelo uso da água. Então, o objetivo da ação é que seja estabelecido um procedimento para a resolução de eventuais conflitos que não surgir na bacia, por meio da alocação negociada entre os usuários afetados nesse conflito. A oitava ação seria definir diretrizes para o instrumento de cobrança. Surge da falta de difusão do conhecimento sobre o instrumento de cobrança junto aos usuários e a falta de diretrizes para a implementação na bacia. Então, essa ação tem como objetivo discutir, conscientizar e definir as diretrizes da implementação da cobrança no âmbito da bacia. Ação 9 é de promover mecanismos de integração da gestão de recursos hídricos com a gestão costeira. Surge do problema de, no plano de recursos hídricos, não ter sido trabalhada essa questão da integração dos recursos hídricos com a gestão costeira. Então, tem alguns objetivos dessa ação, que é promover mecanismos de integração institucional da gestão de recursos hídricos com a gestão costeira, produzir o principal documento que fornece subsídios para a gestão do território no ambiente costeiro e produzir trabalhos técnicos que auxiliem na gestão costeira, nos recursos hídricos e na tomada de decisão. A ação 10 é a de realizar um estudo hidrodinâmico das lagoas para fins de balanço hídrico quali-quantitativo. Surge também do problema de que não foi possível realizar esse balanço de recursos hídricos nas etapas anteriores desse balanço quali-quantitativo. Então, tem o objetivo de realizar esse estudo através da modelagem das lagoas para os fins de balanço quali-quantitativo. Pode passar. Então, a 11ª ação seria de implementação de uma rede de monitoramento superficial e subterrâneo. Surge da questão de falta de dados contínuos e sistemáticos do monitoramento de qualidade, tanto de qualidade quanto de quantidade, das águas superficiais e subterrâneas. Essa ação também tem vários objetivos, né, que são implementar, ampliar e manter a rede de monitoramento e quantidade e qualidade na bacia, ampliar e manter a rede de monitoramento de quantidade e qualidade, né, a implementação e ampliação e manutenção, gerar dados dos aquíferos representativos na questão de água subterrânea e o planejamento e implementação da forma de complementar a ação de monitoramento com o objetivo de reduzir custos de operação nas ações. A ação 12, que é de estabelecer e potencializar a gestão de eventos críticos associados aos recursos hídricos. Surge do problema ali dos eventos de, principalmente, inundação, que impactam a população da bacia. Então, ela tem o objetivo de estimular a implementação de medidas não estruturais para a minimização do risco nessas áreas ocupadas e sujeitas à inundação, e para a prevenção de ocupação em áreas suscetíveis à inundação.
a fim de integrar a gestão do desastre no planejamento e da ocupação do espaço da bacia. A ação 13, que é promover a capacitação continuada, surge da falta de organização e planejamento para a participação dos membros nas capacitações promovidas ao longo de todo o ano. Então, o objetivo é que sejam promovidas várias capacitações ali. Muitas das ações têm atividades ou etapas de capacitação, então elas foram reunidas aqui nessa ação também. Já comeu? Então, promover a capacitação continuada para os entes da bacia. A ação 14, que é de implementar ações para o monitoramento e garantia da qualidade do uso não consultivo. Surge da falta de uma rede de monitoramento de qualidade e da divulgação desses dados. Uma falta de um cadastramento dos usos não consultivos e de uma análise de metais pesados na bacia. Então, o objetivo dessa ação é desenvolver ferramentas de planejamento para compatibilizar esses usos não consultivos na bacia com a qualidade do recurso de fato existente ali. A ação 15, que é de regularização e fiscalização dos usuários de recursos hídricos, surge da necessidade de conhecer e organizar os diversos usuários de água, de forma a assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Há também deficiência no monitoramento das captações regularizadas e na fiscalização dos usos não autorizados. Então, essa ação tem como objetivo a regularização dos usuários, de forma a garantir quantidade e qualidade para os usos múltiplos, e aprimorar o monitoramento das captações regularizadas na bacia hidrográfica. A ação 16, que é de monitoramento da implementação do plano, surge dessa necessidade de dar credibilidade para as atividades realizadas na bacia e identificar os problemas na implementação do plano de ações. Então, essa ação tem como objetivo a criação de uma comissão para acompanhamento do plano e monitoramento da implementação do plano em si, com vários indicadores. A ação 17 é a de redução de cargas do esgotamento sanitário, para atendimento do enquadramento. Surge ali da questão de qualidade da água em desacordo com o enquadramento, devido ao lançamento de efluentes sanitários municipais em cargos superiores à capacidade de suporte dos rios. Tem o objetivo de orientar os municípios que fazem lançamento desses efluentes sanitários na bacia hidrográfica para o atendimento do enquadramento. A ação 18 é a de divulgação de informações do plano. Surge da necessidade de dar transparência ao plano e do andamento das ações, e tem como objetivo divulgar as informações relativas ao plano e a implementação das ações. A ação 19 é a de recuperar e proteger as áreas de APP e de margens de rios ali. Surge dessa degradação verificada no diagnóstico das margens dos cursos d'água na bacia do Rio Mancatuba, e tem como objetivo identificar e recuperar as áreas de APP, especialmente nas margens de curso d'água, através da indução da regeneração natural, adensamento e enriquecimento da vegetação nativa em áreas degradadas. E já partindo agora para o final, as 4 últimas ações, a ação 20 é de fomentar a criação e implementar projetos de pagamentos por serviços ambientais, PSA, e de incentivos ao uso racional de água, que é o do selo azul. Então, surge do problema de pouco incentivo ao uso adequado e racional da água e ocupação do solo, e consequente contribuição para a proteção dos recursos hídricos. A implementação desses, tanto do PSA quanto do selo azul, visa contribuir para a proteção desses recursos hídricos. Então, tem como objetivo induzir, através de remuneração financeira ou compensação, as ações de manejo correto do solo, proteção e conservação de matas ciliares e uso racional da água. A ação 21 é de acompanhar a implementação da política de segurança de barragem. Foram identificados alguns problemas no acompanhamento da implementação da política nacional da bacia. Então, tem como objetivo acompanhar a execução dessas ações para estar de acordo com o que é previsto na lei. A ação 22, então, é a de articulação e compatibilização do Plano Mampituba com outros planos municipais. Então, foi verificada uma baixa articulação entre a gestão de recursos hídricos e os outros planos municipais ou regionais
que tem interferência na qualidade e quantidade de água. Então, o objetivo dessa ação é que viabilize essa articulação e compatibilização do plano que a gente está construindo agora com os demais planos municipais. E a última ação, a ação 23, que é a promoção da reservação de água na bacia, cujos problemas são tanto a baixa adesão dos usuários nos programas de incentivo ao armazenamento dos dois estados, e a grande parte dos trechos de rios avaliados já estarem no limiar acima de 50% do consumo da vazão disponível. Então, essa ação tem como objetivo divulgar e capacitar os usuários no âmbito desses programas estaduais, aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica hidrológica da bacia, com especial enfoque da reservação de água para a garantia dos usos múltiplos e regularização de vazões. Então, essa foi uma visão geral de todas as ações. Desculpa se eu fui meio rápido, mas, como a gente já comentou, vocês vão ter bastante tempo para se apoderar dessas ações, para ler com calma e poder fazer a priorização da melhor forma possível. Valeu, Felipe. Foi bem sintético, né, pessoal? Como vocês viram, tem bastante conteúdo, assim, em cada uma dessas ações. A gente quis trazer só uma ideia geral, porque senão ia acabar ficando muito cansativo aqui, né? Então, como é o primeiro contato de vocês com essas ações, a gente tentou fazer dessa forma um pouco mais resumida. Mas uma das questões que eu quero chamar a atenção, né, que foi um dos focos que a gente, como equipe, teve na proposição e na descrição dessas ações, é de tornar elas o mais efetiva possível, né? Vocês vão ver que algumas das ações ainda são um pouco genéricas, né, por ser um problema, digamos, ou que não tem muita informação, ou porque realmente não tem ainda um descritivo tão apurado do problema, enfim, mas que a gente considera relevante de ser discutido, então foi colocado. Mas na maioria das ações a gente buscou trazer os dados que foram desenvolvidos ao longo do plano como justificativa, né? Então, toda a parte de poluição difusa, por exemplo, a gente trouxe o que o plano nos disse, né? Por que a gente está propondo uma ação de poluição difusa na bacia? Bom, é porque o plano nos indicou nessa etapa que seria necessário esse tipo de ação, né? Então, a gente tentou fazer o mais conectado possível as ações, porque muitas vezes vocês podem perceber que alguns planos de bacia trazem ações meio como uma tabela geral, assim, de ações que são necessárias de serem feitas, mas às vezes a gente nem identificou que esse era um problema na bacia, né? Então, pode ser que a gente não tenha identificado por alguma falha do nosso diagnóstico ou por alguma falta de informação, mas vejam que a gente já conseguiu, né, com base em tudo que a gente desenvolveu até agora, todas as oficinas, o que foi essa troca de experiência entre os estados e os comitês, a gente já conseguiu 23 ações bem específicas, né? Então, a gente considera que tem bastante atividade aí para ser feita daqui para frente. Até o pessoal começou a perguntar ali, né, se a gente ia mandar os documentos, enfim, mas a gente fez um documento específico, tá? A gente só queria apresentar primeiro a ideia geral e agora, não sei se vocês já estão vendo o documento aqui. Sim, já. Tá no documento? Tá, perfeito. Só completando, Amanda, rapidinho antes de você começar, claro. Que se porventura a equipe técnica ali, nos trabalhos anteriores, a gente tiver passado batido por alguma ação que vocês achem importante, essa ação pode ser contemplada ali no formulário e, posteriormente, a gente constrói esse mesmo modelo aqui que a Amanda vai apresentar agora para essa ação aqui que seja proposta posteriormente. Isso. Até uma das questões que o Felipe comentou, né, lá no início, quais que foram os nortes, digamos assim, que a nossa equipe tomou para propor as ações. Foi tanto o que foi construído ao longo do diagnóstico, né, o que foi construído no prognóstico, questões que apareceram no enquadramento, nas oficinas, sugestões, e também as sugestões que foram pontuadas lá no início, né, quem está dentro das atividades do plano desde o início dos trabalhos, lá 2017, 2018, sabe que foram feitas algumas oficinas, né, iniciais, e teve um momento em que se sugeriu diversas ações de serem feitas, né? Então, até esse documento lá inicial, a gente incorporou, de certa forma, dentro dessas 23 ações que estão sendo propostas agora, um pouco mais descritivo e com mais embasamento, né? Então, agora, tudo isso que a gente comentou está nesse documento, tá? Que a gente vai mandar para vocês. Então, toda aquela parte da metodologia, os links, o nosso e-mail de contato aqui, as orientações, o link do plano, né? Do site do plano,
Toda a parte aquela de o que quer dizer gravidade, urgência e tendência, né? Tá tudo aqui nesse documento. Temos as perguntas, né, que vão ser respondidas. A gente colocou aqui as 23 ações listadas, certo? Esse quadro que o Felipe apresentou agora está aqui, né? Na apresentação está um pouquinho mais resumido, mas aqui já está um pouco mais descrito, né? Para cada uma dessas ações, a gente colocou qual é o problema, qual é o objetivo e o resultado esperado que se pretende ter, né? Então, tem aqui esse documento mais descritivo para as 23 ações. E depois, deixa eu um pouquinho mais para baixo. Esse é o nosso quadro resumo, né? A gente ainda tem um quadro descritivo, né? Então, aqui é onde está bem descrita cada uma dessas ações. Então, o que a gente trouxe nesses quadros explicativos aqui, né, das ações? Deixa eu só mostrar aqui a carinha deles para vocês, tá? Mais ou menos aqui, mas só para subir para vocês saberem o que tem. Então, a gente colocou um número e o nome da ação, né, para a gente conseguir se orientar melhor. Colocamos quem que seria a figura do articulador, tá? Então, o articulador, às vezes ele se confunde um pouco com o ator da ação, né, o responsável, mas, na verdade, esse articulador é aquele que vai ser responsável por cutucar, digamos assim, para que a ação seja feita, né? Quem vai puxar a frente dessa ação, lembrar que tem que ser feita, reunir os atores para discutir, enfim, é aquele que é não é o responsável por fazer a ação, mas sim por dar a chamada que aquela ação ela precisa ser feita naquele momento. Depois aí sim tem o que a gente indica que sejam os responsáveis ou os atores dessas ações, né? Ou seja, é quem vai ficar responsável por alguma atividade, alguma etapa dessa ação. Esses atores aqui, a gente trouxe já alguma ideia, mas eles vão ficar muito bem mais descritos lá quando a gente for fazer as setoriais, né? Porque daí a gente vai conversar com cada grupo de setores, de usuários, enfim, e vai ter as ações associadas àquele grupo, né? Então, daí a gente, lá na setorial, a gente desenvolve um pouco mais esses atores aqui, que porventura a gente possa ter passado algum que seja relevante aí na bacia. Depois a gente tem a parte de articulação do problema, né? Descrição do problema e da ação que está sendo proposta. Uma ideia de arranjo institucional. De novo, aqui também já é uma ideia inicial, né? Isso tudo a gente, nas próximas etapas, a gente vai desenvolver melhor. Então, aqui seria uma ideia resumida do que cada ator iria fazer seria responsável dentro dessa ação. E uma estimativa de custo, mas é uma estimativa totalmente generalista, né? A gente não fez nenhum orçamento aqui, mas é só para vocês terem uma noção, assim, de qual ação que custaria mais do que outra, né? Então, a gente colocou até em cifrãozinhos, né? E só para vocês terem uma ideia, assim, um cifrão seria até 100 mil, 2 até 1 milhão e 3 mais do que 1 milhão, assim, só para a gente ter uma ideia de ações que custam mais ou não, para vocês também terem essa noção lá na parte de responder o formulário. Né? Então, descendo aqui, tá? Para cada uma das 23 ações, a gente propôs esses quadros, né? Então, vai estar aqui a ação, o articulador e os responsáveis, a parte de descrição do problema. Já trouxemos aqui também quais atividades que a gente propõe que sejam feitas. Algumas são só algumas atividades, né? Que são questões que podem ser feitas em paralelo, né? Não tem interdependência uma atividade com a outra, e algumas ações têm etapas, né? Ou seja, a gente precisa fazer uma etapa antes da próxima. Depois vem a parte de arranjo institucional, né? E essa estimativa de custo. Então, só para vocês verem que a gente fez isso daqui para todas as ações, né? Então, por exemplo, essa segunda ação aqui, tem a atividade e tem etapas dentro dessa atividade, né? Então, a gente fez isso para as 23 ações. Então, a gente vai mandar esse documento aqui também para vocês, e junto com a apresentação também em conjunto. Então, a princípio, pessoal, era isso, até a gente foi mais rápido do que... Deixa eu parar aqui minha apresentação. Até foi mais rápido do que a gente estava prevendo, né, a apresentação, mas foi bom que a gente conseguiu falar tudo e agora a gente pode discutir um pouquinho sobre essas ações, enfim, a proposta, ver se tudo
se vocês entenderam, e daí depois a gente retoma a apresentação, que a gente tem assim, os encaminhamentos para a gente decidir de datas, enfim, para a gente acertar aí, então, as nossas próximas, o nosso próximo cronograma. Então, deixo aí a palavra com vocês, quem tiver dúvidas, questionamentos, comentários, vocês estão com a palavra. Nenhuma dúvida, pessoal? Nossa, quando não tem dúvida, a gente fica com medo, ou se entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Sempre uma... Amanda, eu gostaria de só deixar uma sugestão aqui. Quando a gente fez lá a oficina, aquela com o pessoal do Espírito Santo, no final da oficina, o pessoal, como é que eu vou dizer a palavra? O pessoal se deu conta, né? Que seria muito interessante deixar claro quais ações seriam factíveis com recursos e aquelas sem recursos diretamente, né? Então, a gente sabe que tem que priorizar as ações de um modo geral, e até para poder se organizar, ter uma meta, né? Ter um caminho a ser seguido, mas também é claramente evidente que algumas ações, se não a maioria, precisam de recursos. E outras pode ser também, o recurso pode ser sob a forma de energia, através de uma oficina, de uma entidade, do próprio governo do estado, de uma associação. Às vezes a pessoa dá um curso, né, para uma categoria para aprender a fazer o bom uso da água, por exemplo, né, estou citando aqui, também já são ações que podem se tornar concretas, né? Então, eu sei que isso não é fácil, não é nada fácil, mas se tiver em algum momento isso ser citado, ou se consiga a gente separar, né, esse momento aí, né, eu acho que seria interessante. Isso, mas a gente colocou, né, Christian, ali naquela parte, quando a gente bota a estimativa de custo, é justamente isso. A gente já identificou quais ações que não teriam necessidade de custeio, né? Então, já está colocado ali para vocês isso, e por isso que eu comentei que vocês podem usar isso para ponderação de vocês. Tá bom, muito obrigado. Mais alguma questão, pessoal? Bom, então, se ficou tudo compreendido... Sim. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Com relação às assembleias setoriais em que nós vamos ter o envolvimento dos membros, é possível fazer articulação com entidades fora dos comitês? Convidá-las a participar nesses momentos? Não? Sim, sim. Isso é bem boa a tua pergunta, Michele. Da mesma forma que a gente fez para o enquadramento, né, que a gente deixou aberto para vocês convidarem daquele setor quem gostaria de fazer parte, quem que vocês julgavam que era relevante, agora também, né? Porque agora a gente começa a combinar as ações que vão ser feitas. Então, como eu já comentado, não adianta nada a gente dizer que a prefeitura do município tal, que não está na plenária do comitê, vai ter que tratar totalmente os seus efluentes. Bom, mas como é que a gente vai dizer isso e vai chegar depois para o prefeito e falar, olha só, prefeito, nosso plano de bacia aqui disse que tu tem que tratar efluentes. Daí ele vai olhar para a gente, tá, mas não está no meu plano da prefeitura, ou enfim, ou eu vou tratar, mas em um horizonte maior. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa já prever que vai acontecer. Com efluentes a gente sempre fala porque é mais fácil o exemplo, né? Mas sim, todas as outras ações envolvem o planejamento, né, do seu respectivo ente, enfim. Então, é interessante que vocês façam essa articulação com outras instituições que tenham interesse em participar, mas que não efetivamente façam parte da plenária do comitê, né? Então, as setoriais foram pensadas justamente para isso. Certo. Não que a partir do momento que, agora, quando for definidas as datas,
que se começarem as mobilizações, os atores eles podem dizer assim, vou juntar o saneamento, mas nós temos, acho que 4 ou 5 no Araranguá, algumas delas, por exemplo, a Casan, ela tem alguns municípios, mas não atende todos da bacia do Mampituba, então dos 9. Então, talvez ela possa dizer assim, mas lá no município de Passo de Torres, que tem o Roger por aqui, é uma outra concessionária, talvez seria interessante chamá-los. Aí mais nesse sentido a pergunta, mas obrigada. Não, perfeito. É isso aí que a gente quer incentivar que vocês façam, né, pessoal? A gente colocou ali no início da apresentação, que é essa representação com representatividade. Vocês podem participar como pessoa, né? Me reunir com todo mundo aqui e eu estou munido das opiniões dos demais, assim como vocês podem convidar eles para participar junto, né? Então, lembrando que, óbvio, as assembleias, depois que a gente vai apresentar, que vai ter votação, etc., é o quórum do comitê normal. Mas essas oficinas, como tem esse caráter de oficina mesmo, então tem a participação de quem tiver interesse que for responsável por alguma ação dentro da bacia, né? Perfeito, obrigada. Oi, Amanda. Aqui é a Luciana, sou titular da SDE, aqui de Santa Catarina. Tudo bem, no Araranguá. Tudo bom. Eu queria saber sobre prazo para responder esse formulário, Amanda. Talvez você vai dizer mais adiante, mas fiquei curiosa para saber quanto tempo a gente tem aí para se organizar para responder. Obrigada. Deixa eu voltar, então, à apresentação aqui, que daí a gente vai, se não tiver mais dúvidas, a gente pode... Deixa eu botar aqui as próximas etapas, né? Então, vamos lá. Só para retomar, tá, pessoal? Então, o que vai ser os próximos passos aí dos nossos trabalhos? Então, que nem a gente comentou, né? A equipe técnica, ela já produziu todo o conteúdo técnico para subsidiar as decisões dos comitês. Então, agora, a gente vai ter um prazo bem considerável, né, para vocês fazerem o trabalho de vocês nessa próxima atividade. Então, a ideia é que a gente tenha esse prazo, que a Luciana comentou, já no próximo slide a gente já combina as datas certinhos. Então, depois que vocês responderem todos esses formulários, a gente vai pegar e juntar essas ações, né, fazer uma consolidação dos dados, enfim, e apresentar, então, na próxima reunião, né, que a gente tinha sugerido que fosse uma reunião conjunta aí dos dois comitês, que seria fora das oficinas, né, na verdade é só um retorno aí para os comitês dos resultados dessa primeira priorização que vocês vão fazer e os acordos já de como é que a gente vai fazer as reuniões setoriais, né? Então, a gente vai ter resposta aos questionários, apresentação dos resultados numa próxima reunião e depois a oficina 2, que são as reuniões setoriais, né? Que a gente vai ainda combinar as datas, que vai ser mais ou menos no mesmo molde do enquadramento, né? E depois a gente vai ter ainda uma última reunião que vai ser a validação efetiva da priorização, né? Então, até lá a gente vai ainda ajustando essas prioridades. Então, o que a gente tem que... Deixa eu passar aqui. O que a gente precisa ajustar ainda do nosso calendário, tá? Opa. Justamente isso, o prazo para o preenchimento deste formulário, a data da próxima oficina e depois as datas para as reuniões setoriais, tá? Então, num primeiro momento, a gente ia apresentar no final do mês passado, né, e iria ficar para o final deste mês o preenchimento dos formulários. A gente sugeriu aí um mês de articulação entre vocês, enfim, para preencher o formulário, e daí na sequência, né, na semana seguinte, a gente já marcaria essa próxima reunião, né, que é de apresentação dos resultados. Então, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham da gente dar um mês de prazo, se vocês precisam mais, ou enfim, como é que vocês acham que a gente pode fazer? Alguém me responde, por favor. Um mês tá ok? Oi, Amanda, desculpa. Oi.
só uma, como eu que falei ali, né? Sei lá. E aqui me veio talvez uma ideia, colocar para o dia 1º ou 2º de outubro, talvez, já que a gente está já no restinho de agosto, né? E também pensando, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, a gente vai estar meio apertada ali nesse 27, 28 de setembro, talvez colocar para 1º e 2º de outubro, não sei, minha sugestão, tá? Por nós, poderia ser. Se para todo mundo fica ok, a gente pode combinar aí no dia 1º de outubro, é uma sexta-feira, então fica bem ok a gente botar esse prazo. Podemos deixar, então, dia 1º de outubro? Pessoal, por favor, me responda. Isso daqui é para vocês, tá, gente? Se a gente quiser botar para semana que vem, vocês também podem gritar. Agora a bola tá com vocês. Acho que o pessoal está respondendo no chat ali, acho que está todo mundo concordando, né, com o 1º de outubro. Eu tô sem ver o chat aqui. A gente está respondendo no chat, que fica mais, acho que até melhor, né, de responder. Desculpa, eu dando xingão em vocês aqui, eu não tô vendo. E eu acho que também, se ficar por um mês, tem que ver também as reuniões ordinárias dos comitês também, né? Eu acho que teria que dar uma olhada nisso. Mas, de repente, um mês tá beleza. Não sei como é que tá a situação. A nossa próxima Assembleia no Araranguá é novembro. Novembro? Então tá de boa, então. Para nós aqui, então, tá de boa. Tá. Então, 1º de outubro, a gente coloca o prazo para o questionário. E qual é as datas? Só para a gente retomar aqui as datas que ficou das reuniões ordinárias dos 2 comitês. Deixa eu resgatar aqui a agenda, data certinha. A do Comitê Mampituba, a reunião ordinária vai ser a 27 de outubro. Tá? Nós temos uma pauta particular para ser tratada antes da reunião conjunta. Aí teria que ver se isso vai prejudicar o Araranguá ou não, né? Parece que o presidente do Araranguá ele faz questão de iniciar bem no início da tarde, porque eu acho que no meio da tarde ele deve ter algum compromisso. Mas se não for esse caso, a gente continua com a mesma proposta anterior, de começar a reunião às 12h30, e aí da 1h30 às 12h30 a gente consegue fazer nossa pauta particular. Mas se não, a gente vê uma outra data. Tá, dia 27 de outubro, que é a próxima de vocês, né? Tá. E a de vocês, Michele, você falou que era novembro? Isto. Deixa eu só achar a data aqui. Tá. Mas, se eu não me engano, é 18 de novembro a nossa próxima Assembleia. Porque a gente poderia, né, deixar... Estou pensando aqui, pensando que a gente tem mais 3 encontros aí para fazer, né? 3 conjuntos de encontros, sendo que as setoriais são dos 5 grupos, né? Então, a gente teria até 1º de outubro prazo para o questionário e depois só 27 de outubro, que seria a reunião do Mampituba, que poderia ser conjunta, né? Essa devolutiva, né, dos questionários, eu acredito que vai ser bem rápida, tá? O que vai demorar mais é a gente apresentar como é que a gente vai tocar as setoriais. Então, daí a gente poderia fazer nesse mesmo formato, né? Como não vai ser uma oficina, não vai ter tanta interação assim, a gente pode fazer ela um pouco mais curtinha. Daria para fazer ali a partir das 2h30, né? Que uma Pituba se reúne da 1h30 às 2h30 e depois a gente faz às 2h30 a assembleia conjunta, né? Ou a gente poderia fazer uma extraordinária antes, né? Tipo, ali no início de outubro, uma extraordinária só para apresentar os dados do formulário, daí uma extraordinária dos 2 comitês.
Mas fora a assembleia, porque nós tínhamos a questão da agenda, tem essa devolutiva, ela vem junto com... Depois da devolutiva é que vem as 5 setoriais? Isso. Tá, ok. Então, a gente poderia, né, fazer essa devolutiva, de repente, numa reunião extraordinária, que a gente estava marcando sempre nas quintas, né, se eu não me engano. Só essa aqui que ficou na sexta-feira. A gente poderia fazer no dia 7 de outubro, para não esperar só até o final do mês, né? Porque se todo mundo vai responder os questionários até dia 1º, no dia 7, né? A gente tem ali uns 3 dias, é suficiente para a gente montar os resultados. A gente poderia fazer no dia 7 de outubro uma reunião extraordinária com os dois para fazer a devolutiva dos resultados do questionário e a orientação para as setoriais. Seria até interessante para não deixar esperar muito tempo e avançar muito para o final do ano também, né? Isso, é. Poderia ser no dia 6 ou, Amanda, na quarta, ao invés de quinta-feira, de tarde? Pode. Pode, nem olhei os nossos calendários, já estou falando aqui, né? Deixa eu dar uma conferida aqui. Eu também não sei se é dia 6 ou dia 7, até eu vou olhar o calendário. É dia 6, tá certo. Isso, acho que pode ser dia 6. Até dia 6 estou pegando aqui o calendário anterior, era a data inicial que a gente tinha marcado para a terceira oficina, né? A gente está um pouquinho atrasadinho, mas seria realmente no dia 6. Então, pode ser no dia 6. À tarde fica melhor para todo mundo? Acho que sim, né? Tá, então, a nossa reunião extraordinária para apresentar os resultados, então, dos questionários fica, então, no dia 6 de outubro. À tarde. Certo? Isso. Beleza. Então, temos dia 1º de outubro, prazo para o questionário, dia 6 a devolutiva e as orientações para as setoriais. E daí a gente teria que ver as setoriais, né, que a gente tinha marcado para... Seria setembro, né? Se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui as datas anteriores. A gente tinha que era 14, 15, 16, 22 e 23 de setembro. Então, a gente poderia, mantendo na mesma lógica, dia 6 vai ter 6 de outubro, né? Ter essa devolutiva. A gente fazer, tipo, 19, 20, 21, 26 e 27, ou 27 e 28, ali para terceira e quarta semana de outubro, as setoriais. Se bem que acho que a Luciana do STF falou que ali naquela semana vocês estariam meio atrapalhados, né, com bastante agenda. Não, eles falaram que foi agora em setembro. Em setembro. Setembro, Amanda. Não, tranquilo, então. Que a gente tinha até aqui marcado, Christian, não sei se mantém, tinha uma reunião ordinária do comitê dia 27 de outubro. Sim. Isso, essa é a reunião do seminário. Daí teria que ver se é aquele negócio do horário, né? Se a gente consegue organizar a agenda daí, os horários. Mas pode ser. Sim. Não, mas de repente a gente pode puxar uma semana aqui, a gente poderia fazer a sugestão, tá? Dia 6, a gente tem a reunião para as orientações. Dia 13 e 14, daí na outra semana, teriam 2 reuniões setoriais, e daí no dia 19, 20 e 21, mais as 3, para fechar 5 reuniões setoriais. Para mim deu uma pequena travada aqui no áudio e no vídeo aqui. Oi, estamos escutando Eu perdi agora? um pedaço. Sim.
Me escutando? Sim, sim. Agora sim? Tá. Não, a sugestão seria fazer dia 13, 14, 19, 20 e 21 de outubro, as setoriais. Porque a gente precisa de 5 datas, né? Alguma Deixa eu objeção dar uma aí olhada aqui que eu essas não estou com o datas? calendário aqui. Peraí que eu tô com celular hoje, não tô com computador, tá horrível, tá? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Usar uma outra técnica, tem que pegar um papel, uma caneta para escrever e depois olhar na agenda, senão eu não vou conseguir. Poderia repetir, por gentileza, Amanda, quais são os dias de Sim. outubro? Sugestão, tá? 13, 14, 19, 20 e 21. Certo. Vinícius, também, se puderes conferir aí os cronogramas da SDE, mas a princípio acho que tá até alguma dessas datas a gente já tinha pensado antes, né? Oi, gente. Algumas até já Boa estavam... tarde. Oi, Gerli. Oi, eu sou a Gerli da SEMA, SDE, que a gente está com uma agenda para essa semana de capacitação. Então, deixa eu ver, o período seria para a tarde toda, né? As oficinas. Isso. Tá. Não, mas aí a gente tenta ver como é que a gente consegue fazer aqui, no caso da SDE, né? Tranquilo, porque daí também a gente se coordena, né? Nós da equipe, não precisa estarem todos 100%, a gente pode se coordenar também em estar alguns. É que a equipe técnica vai estar participando, é mais por isso. Ah, tá, entendi. Que é uma capacitação interna, mas a gente consegue. É a semana inteira ali, Gerli? Tem que ver a programação, provavelmente 2 dias dessa semana, 2 dias desses dias que você comentou. Mas aí a gente tenta rever, porque não está um prazo fechado. Quem sabe adequa o horário, coisas assim, a gente consegue. Bom dia. Aqui também eu vou ter congresso do dia 19 ao 22 de outubro. Eu não vou poder nesses dias. 22 a 19 de outubro eu vou estar fora. Tá, então Mas essa daí semana... dá, porque é só até 21, né? 22 de outubro? Aí a gente organiza com o Lourenço, talvez eu participe nas de antes e eles depois. Tranquilo. Mas a gente também pode marcar daí a setorial, no caso de quem... né? Porque são as 5 setoriais e não, cada um vai estar em uma dessas 5, né? Não precisa comparecer às 5. No caso, só nós da equipe técnica que a gente vai ter que se dividir. Mas daí, dependendo, a gente joga, por exemplo, do saneamento para a semana que vocês podem. Daí, na semana anterior, seria do dia 13 e 14. Isso no caso da Luciana, seria dos órgãos do Poder Público Estadual e Federal. Né? Ah, Também, desculpa, eu a mesma lógica. Então. Mas a mesma Aí é lógica. a última, né? Dia 21, né? A última reunião dos órgãos estaduais federais, eu acho que é dia 21, daí seria? Não, daí a gente ajeita conforme sim. né, a gente puxa, não precisa ser assim, né, ABC na mesma lógica, depois a gente combina com os representantes a data que fica melhor. Mas a princípio a gente deixa, então, dia 13, 14, 19, 20 e 21, a gente manda para vocês e todo mundo, por favor, se tiver alguma indisponibilidade de alguma dessas datas, já nos manda, porque a gente consegue articular isso para botar, tipo, um setor que todos os representantes possam numa data, né? Aproveitando, falando em datas aqui,
Não tem a ver com a gente, mas tem a ver ao mesmo tempo, né? Na semana anterior a essa do dia 13, é importante também não marcar nada, a gente não está marcando, mas só para lembrar que vai ser o INCOB, Encontro Nacional de Comitês de Bacias, que em geral os representantes participam, né? Qual é a Então, data do INCOB desse ano? o INCOB é a semana anterior, deixa eu ver, eu anotei aqui na minha agenda, o INCOB vai ser de 4 a 7. Tá, não, porque Então, dia 6 que a bem... gente tinha marcado a pois devolutiva, é. né? E agora? Bom, vocês deem uma olhadinha O na INCOB é mais Para 8, flexível a talvez. participação, né? O de INCOB é quando? uma participação mais virtual, assim, né? Um pouco mais flexível a participação também. Então, eu acho que não vai influenciar tanto assim. Tá, vamos fazer assim, ó, Christian, e daí dá uma... Mas o INCOB também é um evento online esse ano, né? Eu acredito que uma tarde claro. não vai fazer Exatamente. diferença para o evento. E, como diz a história, é um evento nacional. Não, é mais importante para os membros a participação no evento da bacia do que... Com certeza eles vão disponibilizar a gravação das reuniões depois. Eu acredito que não seja. Como é a quarta-feira, os dias que você definiu, normalmente as assembleias no INCOB são nas quintas ou sextas. Não iria ter grande impacto no evento. Não, tranquilo, então. Daí, assim que sair a programação do INCOB, enfim, vocês deem uma avaliada, se por acaso ali no dia 6, a princípio seria tudo à tarde, né? Se vai comprometer muito a participação de vocês, daí a gente pode transferir depois para sexta, enfim, mas vamos manter o do dia 6, que é mais, né, que nem já tinha se comentado que é melhor fazer no meio da semana, né, e não nos segundas e sextas. Então, a gente mantém no dia 6 e qualquer coisa, se for ter uma pauta muito relevante, daí a gente volta a conversar para adequar. Mas então, tá, pessoal, só retomando, já coloco ali no chat para todo mundo. Então, questionários, prazo, dia 1º de outubro. Depois, teremos dia 6 de outubro, a devolutiva e orientação para as reuniões setoriais. Depois, dia 13, 14, 19, 20 e 21, as reuniões setoriais. Lembrando que não precisa todo mundo participar de todas, né? A gente adequa aí os setores para cada uma dessas para ter a participação de vocês. Então, a princípio, ficamos com essas datas. E depois a gente combina ainda a próxima, que seria o fechamento, né? A última oficina desse trabalho. A gente ainda volta a conversar, dependendo de como é que vai avançando aí os trabalhos, para a gente fazer aquela priorização final. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para a gente combinar. Não, a princípio era isso. Não sei se tem mais alguma dúvida. Tudo certo? Então tá, pessoal, obrigado aí pela participação de todos. A gente vai mandar o material aí para vocês e depois o Christian e a Michelle já disparam aí para todo mundo. E era isso, então, bom não sei trabalho. Se o pessoal quer fazer a foto aí da turma. Eu não estou com computador. Boa. Eu não estou com computador, não sei se a Michelle pode fazer ou alguém pode fazer a foto geral aí, que eu não consigo agora. E lembrando para o pessoal, né, que tem o site do plano ali com todas as informações, né? Então, na hora que estiver discutindo, tiver dúvida, dá para consultar ali e a equipe toda também está à disposição. Conseguiram fazer a foto aí? Eu não estou conseguindo aqui. A minha só sai o print de tela aqui com o celular. Consegue tirar aí, Michelle? Computador. Estou só esperando mais alguém. Vou ficar abrindo as câmeras ainda, calma. Vamos lá. Pentear meu cabelo aqui um pouquinho. Eu ia fazer uma piada, mas deixa pra lá. Pois é, eu já sei. Vamos lá, primeira. Tem duas janelinhas aqui, vocês fiquem tranquilos aí.
Agora deixa eu mudar Pode aqui. respirar ou não? Pode respirar agora? Pode. Agora acho que deu. Aê, valeu, pessoal. Então, pessoal. Um abraço Então, tá. a todos aí. Valeu, um Até grande mais. abraço a todos. Até mais. Bom final de semana. Michele, depois você nos encaminha a lista de presença ali e a gravação também, né? A gente está reunindo tudo. Sim, Bela, a lista de presença já está, a foto também. Só falta a gravação. Então tá. Até mais, Beleza, pessoal. tchau, tchau. Boa semana. Até mais. Boa semana a todos. Parabéns aí, o grupo.